Bom, o Supremo Tribunal Federal entra hoje nessa segunda semana de depoimentos de testemunhas na ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado articulada pela cúpula do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que podemos esperar? Bem, são em torno de 50 testemunhas essa semana. Casa cheia, né? Casa cheia. 50, mas como as testemunhas estão falando ali em torno de 5 minutos cada, a previsão é de que seja rápida. Hoje, né, rápida essa parte, essa fase do julgamento. Mas, enfim, hoje a previsão é das testemunhas do general da reserva Augusto Heleno, que é um personagem-chave. Por quê? Porque o Augusto Heleno, que é tríplice coroado, né, primeiro de turma em todos os cursos de acesso do Exército, ele é muito respeitado e ele era muito querido em Brasília, jogava vôlei e tal, muito conhecido, mas ele foi o primeiro oficial de 4 estrelas a aderir à candidatura do Jair Bolsonaro em 2018. Ele, enfim, que foi o grande fator de atração do Exército, das Forças Armadas para esse processo todo, esse projeto todo do Bolsonaro, e ele desde 2018 já era ali vamos dizer assim, já fazia campanha contra as urnas eletrônicas. E ele, no governo Bolsonaro, era chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, com gabinetes no Palácio do Planalto. Uma prova, assim, vamos dizer, material contra o Augusto Heleno é o fato da Polícia Federal ter achado na residência dele um caderninho manuscrito, ou seja, escrito à mão por ele próprio, né, com toda a cronologia do golpe de Estado. E ele fez uma convocação ali, um convite de testemunhas, todos eles do Exército, todos eles generais, coronéis, que conhecem ele de longa data. Ou seja, eu imagino que a defesa do general Augusto Heleno seja voltada para mostrar quão grande general, quão grande militar ele foi enquanto na ativa. A questão é que o julgamento não é sobre quem foi bom ou não na carreira, foi quem participou ou não, e o quanto participou da tentativa de golpe de Estado. Depois, amanhã, tem, por exemplo, né, as testemunhas do Anderson Torres, por exemplo, que era ministro da Justiça e botou o Ministério da Justiça à disposição do golpe, e não apenas isso. Ele saiu antes da Justiça e foi para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que é responsável pela segurança, por exemplo, da Praça dos Três Poderes, e era, portanto, o secretário de Segurança Pública que não estava a postos no 8 de janeiro. Mas eu acho que o mais importante serão as testemunhas de sexta-feira. Por quê? Porque serão as testemunhas de Jair Bolsonaro. Portanto, essa semana vai estar muito voltada para o Supremo Tribunal Federal, para as testemunhas de defesa no julgamento do golpe, e vamos ver se vai ter o Alexandre de Moraes, que é o relator, dando ordem de prisão a depoente ou não, porque na sexta-feira ele ameaçou o ex-ministro da Defesa e ex-deputado Aldo Rebelo de prisão por desacato. Muito bem, semana aí bem cheia, que a gente vai acompanhar, mas também está cheia ainda a semana em se tratando de expectativas, né, Eliane, em relação ao INSS, como é que fica o ressarcimento, como é que fica a CPMI, mas o que tem de concreto por enquanto, a partir de hoje o INSS começa a depositar aquele dinheiro que foi descontado, não deu tempo de parar, né, de evitar o desconto em abril, porque já estava fechada a folha de pagamento, mas começa a devolver aquele desconto irregular do mês de abril.
Pois é, e só o mês de abril pode chegar a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é, por exemplo, o que o governo deixa de arrecadar com a mudança, o recuo do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, num único item. São vários itens da taxação do IOF, né? Só um, que foi o recuo do governo, iria render 2 bilhões. E é isso que o governo começa a pagar hoje para aposentados e pensionistas que foram lesados, que foram roubados por entidades fantasmas ou simplesmente existentes, mas voltadas para desvios. É, é uma coisa importante. Por que abril está sendo preferencial? Porque, como Heisen disse, quando a Polícia Federal estourou o esquema, estourou a quadrilha e, enfim, toda a roubalheira veio à tona, a folha de pagamentos ali, a folha de pagamento de pensões e aposentadorias do INSS já tinha rodado. Não daria tempo de refazer tudo. Então já tinha sido rodada com desconto, então essa é a prioridade da devolução. A devolução já de abril, 2 bilhões. Agora vocês imaginem quando for a devolução total, né? Janeiro, fevereiro, março, abril desse ano, os 12 meses do ano passado, os 12 meses do ano anterior, os 12 meses são 3, 4, 5, 6 anos de roubalheira. Então, é uma operação enorme. Agora fica aqui um alerta para quem nos está ouvindo, e é uma informação que todos nós temos a obrigação de, vamos dizer, multiplicar, ou, na nova linguagem, viralizar. Avisar para o vizinho, para a mãe, para o tio, para o avô, para o primo, para o colega de trabalho, para todo mundo que o aposentado e o pensionista não tem que fazer nada, absolutamente nada. Não precisa apertar nenhum botão, não precisa dar nenhum número, muito menos senha, não precisa dar CPF, não precisa dar nada, né? O dinheiro vai cair direto na conta bancária onde ele recebe a sua aposentadoria ou a sua pensão. A única coisa que o lesado precisa fazer é conferir na sua conta se esse dinheiro extra caiu. Por favor, gente, o dinheiro é que tem que cair. A gente não tem que cair em golpe nenhum. Seguimos por aqui com a Eliane Cantanhede, que traz para a gente agora como é que andam essas discussões sobre o contingenciamento, sobre o aumento do IOF, com a oposição no ataque nos próximos dias, ainda que a gente tenha ouvido, né, tanto o ministro Haddad, né, dando entrevistas tal, durante o fim de semana, justificando, né, que é uma pauta legítima e que esse contingenciamento precisa ser feito, e nem sempre ele ganha na narrativa, né? Exatamente. Hoje vai ter uma reunião, eu queria ser uma mosquinha para estar dentro dessa reunião no Palácio do Planalto, porque o presidente Lula vai reunir ali, tete a tete, o ministro Fernando Haddad da Fazenda e o ministro Rui Costa da Casa Civil. Lembrando que na sexta-feira, quando teve o recuo, o Haddad estava em pleno voo indo para São Paulo, enquanto o Rui Costa presidia a reunião de emergência sobre o recuo, enfim, para reduzir os danos do recuo e da confusão toda. Mas, enfim, aí o Lula vai reunir os dois ministros hoje. Por quê? Porque essa semana está previsto ali o anúncio do contingenciamento e do congelamento no total de 31,3 bilhões de reais. Gente, o que é contingenciamento? É o seguinte, o dinheiro está lá, mas o dinheiro não pode ser usado. É como criança que fica olhando o pirulito na vitrine,
mas não pode pegar o pirulito e chupar o pirulito. Então, esse é o contingenciamento. E como o governo, com o recuo num dos pontos do IOF, ele está perdendo, estima que está perdendo a expectativa de 2 bilhões de reais, é possível que o contingenciamento aumente de 31 para 33,3 bilhões de reais. O que significa? Que os ministros do governo Lula essa semana vão estar todos em polvorosa, todo mundo tentando segurar a sua grana lá no seu ministério para os seus programas de governo. Então, aí a saúde diz, aqui não pode mexer, aí a educação, aqui também não pode, aí transporte, não, aqui não. E, enfim, é preciso definir quais são as áreas que serão afetadas pelo contingenciamento. E aí eu fico pensando, e os militares, hein? E a defesa, hein? Que estão sempre chorando aí as mágoas porque não tem dinheiro, etc, etc, mas quando tem contingenciamento, todo mundo tem que entrar na faca. Isso é uma questão. Outra questão é como compensar esses 2 bilhões que não virão mais do IOF. E mais, tem a questão toda política, além da questão técnica, tem a questão política, porque, como a gente previu aqui na nossa Rádio Eldorado, desde o início, quando ficou claro que já havia denúncias, que já tem provas de que em 2020, governo Jair Bolsonaro, a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal já investigavam a mesma fraude e nada foi feito, o esquema todo só foi desbaratado anos depois no governo Lula, aí fica a impressão de que aquela história da CPMI e do INSS deu alguns passos atrás e ninguém anda falando muito nisso. Então, agora qual é o novo empenho da oposição? É em cima do IOF, principalmente em 2 pontos. Primeiro, Haddad sempre disse que equilíbrio fiscal não ia depender de aumento de imposto. O IOF é o quê? É um imposto sobre operações financeiras. Segundo, o mercado põe um dedo na ferida, dizendo que o governo está transformando um imposto regulatório num imposto arrecadatório, que é o IOF. Então, claro que essa semana abre com a expectativa de a oposição querer convocar o Haddad para dar explicação, convocar a Simone Tebet para dar explicação, o governo contra a parede. Então tá bom, por isso que você escreveu sábado, que é um governo que está tropeçando nas siglas, PIX, INSS, agora IOF, é muita sigla para tropeçar, né? É muita sigla, só que no PIX era bem claro como atingir as pessoas. No INSS é mais claro ainda, porque atinge aposentado e pensionista. IOF é uma coisa muito mais de mercado, de entendidos, mas de qualquer jeito é o governo patinando num monte de siglas. É isso aí. Eliane, queria que você entrasse também um pouco nessa questão envolvendo a guerra que não acaba, entre Israel e o Hamas. Mais ataques nesses últimos dias, sábado, domingo, hoje já também lá em Gaza. E o presidente Lula fazendo uma crítica direta à ação do governo Netanyahu. Foi bom você entrar nisso, sabe, Heisen? Por quê? Porque o mundo, não é possível. O que está acontecendo em Gaza é absolutamente, sabe, é incrível o que está acontecendo. E o nosso ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, ele participou de uma reunião em Madrid, na Espanha, no fim de semana, com 20 países que estão se mobilizando para reclamar. Vem cá, o mundo não pode assistir esse genocídio parado, quieto, sem fazer nada.
Então, 20 países estão se articulando, inclusive o Brasil, para uma reunião no mês que vem na ONU, em Nova York, para pressionar o Netanyahu. Num só ataque, ele matou 9 de 10 filhos de uma médica palestina. 9 de 10 filhos. Vocês já imaginaram o que é isso? A pessoa jamais vai se recuperar de uma dor, de uma perda dessas. Além disso, novos ataques no fim de semana, mais 20 mortos numa área de acolhimento de refugiados, civis, mulheres, crianças. Isso é genocídio. Tem uma limpeza étnica e sim, está na hora de o mundo reconhecer isso. E aí o presidente Lula deu uma entrevista chamando de ato vergonhoso e covarde, aspas, vergonhoso e covarde, o ataque de Israel contra Gaza, que matou os 9 filhos da médica, né? Sabe, é inacreditável, né? A médica se chama Ala Al-Najjar, né? E o único filho sobrevivente e o marido dela, que também é médico, eles continuam internados e eles também estão em estado crítico. O Lula classificou, além de vergonhoso e covarde, disse que isso é um símbolo da crueldade e da desumanidade do atual conflito, aspas, em que um Estado fortemente armado impõe sua força contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes. Gente, a história vai registrar que Netanyahu destruiu toda uma população civil palestina em Gaza e o Putin, Vladimir Putin, da Rússia, está destruindo a Ucrânia sem que o mundo faça nada objetivamente, a não ser fazer muxoxo, né? O maior ataque da Rússia contra a Ucrânia, um ataque de drones, foi nesse fim de semana, com mais mortes, mais devastação. É, assim, desesperador acontecer isso. E a reunião que eu citei, que vai ser na ONU, em Nova York, em junho, também vai discutir seriamente a única solução possível, a coexistência pacífica de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. É uma previsão que há décadas e nunca foi adiante, porque o mundo está sem representação. A ONU virou apenas uma sigla, mais uma sigla, viu, Heisen? Só que é uma sigla que parece coisa do passado.